Ok, então boa noite para vocês. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Nós já faz, eu acho que 15 dias, né, que nós tivemos a nossa última reunião, onde nós terminamos aquele bloco sobre o plano da salvação. Nós vimos desde Gênesis até Apocalipse, como o plano da salvação ele se desenrola, desde quando o pecado surgiu lá no céu até quando Deus colocará fim ao mal no universo inteiro, certo? Foi isso que nós vimos. Nós vamos, a partir de agora, nós vamos entender qual é o nosso papel agora, enquanto Jesus não volta. Porque nós vimos que o próximo grande evento, né, que nos interessa, olhando para o período histórico em que nós estamos, é a volta de Jesus. Então, agora nós vamos começar a entrar em alguns temas, né, que, como eu falei no grupo com vocês, são temas mais polêmicos, temas em que vocês até podem participar mais, porque são coisas, assuntos que nós estamos mais habituados. E que muitas vezes nós temos dúvidas, né, como, exemplo, batismo, dízimo, oferta, vestuário, deixa eu ver o que mais, a própria lei, a lei de Deus, né? Nós vamos ver sobre tudo isso, sobre igrejas, sabe? Sobre a missão que Jesus deixou para que nós cumpríssemos. E, olhando para esses assuntos, nós vamos entendendo como que Deus quer que nós vivamos aqui nessa terra enquanto Ele não volta. E para isso nós precisamos entender outras verdades. E essas verdades, muitas vezes, elas têm sido mal compreendidas. Por isso que existem tantas religiões, por isso que existem tantos enganos. Nós vimos nos estudos passados que Jesus ele advertiu, né, os seus discípulos a respeito de falsos profetas que surgiriam. E esses falsos profetas, inclusive no tempo do fim, se mostrariam, né, ali cada vez mais presente no nosso meio. E nós estamos vendo isso. As igrejas cada vez mais elas estão pregando mentiras, muitas por aí estão buscando o dinheiro dos membros, né? Estão buscando oferecer uma mensagem de bênção, de prosperidade para cada vez mais arrecadar dízimos, ofertas. E infelizmente por muitos o cristianismo tem sido mal visto, tá? Nós vamos começar com uma breve oração para nós já entrarmos agora em alguns textos bíblicos. Tá? Convido vocês a fecharem os olhos para nós fazermos uma breve oração. Maravilhoso Deus, pela tua misericórdia, nós estamos aqui mais um estudo, mais uma vez, para abrir a tua palavra e clamamos nesse momento que o Espírito Santo se faça presente, pois somente através dele nós poderemos compreender as verdades que a tua palavra apresenta. Esteja com cada um de nós aqui, também abençoe os nossos familiares. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, eu coloquei o título de transformação. Nós já vamos entender o porquê. Mas esse título veio porque quando eu olhei para o que o Evangelho exige de nós, ao aceitarmos a graça de Cristo, eu percebi que quando Cristo nos chama, quando Cristo nos perdoa, a caminhada não termina no momento em que Ele nos perdoa, mas ela continua até a nossa morte ou até a vinda de Cristo. E por isso que o título é Transformação, porque é um crescimento, essa caminhada, são momentos em que você vai abdicando do eu e vai permitindo que Cristo trabalhe cada vez mais, que Cristo cresça no nosso coração. Só que quando nós falamos sobre as obras, né, que está relacionado com essa transformação, com essa mudança de ser que ocorre em nossos corações, nós nos deparamos com um problema muito grande e que gera muita polêmica, porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que a graça é o único meio em que nós podemos nos salvar. Só que quando nós olhamos para a graça, nós corremos o risco
de pensar que no momento em que Cristo morre na cruz, eu não preciso mais fazer nada. Independente do que eu faça, eu estarei salvo se eu aceitei a Cristo. Por outro lado, quando você fala sobre as obras, corre o risco também de você ser mal interpretado e as pessoas acharem que você está buscando salvação pelas obras. E hoje nós estamos aqui para tentar exatamente falar um pouco sobre esse ponto, para que nós saiamos daqui conseguindo conciliar a graça de Cristo e as obras que ele exige de nós, tá? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mão aí e perguntar, tá bom? Primeiro texto dessa noite, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 3. Romanos, Novo Testamento. No capítulo 3, quem escreveu Romanos foi Paulo. E nós vamos ver o verso 20. Quem se sentir à vontade pode ler quando encontrar, tá bom? Lembrem de levantar as mãos para eu saber que vocês encontraram o texto. Ok. Quem quiser ler, pode ler. Capítulo 3, verso 20. Isso. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Ok. Aqui na minha versão, fala exatamente a mesma coisa, só que usa a palavra justificado. Diz que visto que ninguém será justificado por obras da lei. Então, esse texto claramente está nos dizendo o seguinte: olha, se você quer chegar no céu, o caminho não são as obras, mas sim a graça. Né? Porque aqui o contexto do capítulo 3, ele vai falar exatamente que alguns judeus, eles não estavam aceitando Cristo e eles estavam buscando a salvação por aquilo que faziam. E Paulo disse que isso não seria possível. E como nós vimos nos estudos passados, a única forma de alcançar a salvação seria através do sacrifício substitutivo de Cristo. Mas veja o que agora Tiago, um pouco à frente, vai falar no capítulo 2. Tiago, no capítulo 2, e o versículo 24. Eu só aviso para vocês prestarem muita atenção, porque esse é um assunto em que as pessoas elas têm muita dificuldade em compreender. Tiago, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 24, tá? Deixa só mais... Okay. Veja o que diz nesse pequeno verso, diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aí vocês, agora vocês conseguem me explicar o que Tiago quis dizer aqui? Alguma sugestão? Porque nós acabamos de ver que Paulo disse assim, olha, ninguém é justificado pelas obras. Aí Tiago vem agora e fala, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente pela fé. Alguém tem uma sugestão? Eu acho que ele quis dizer que as obras são como um complemento da fé. Um complemento da fé. Só que, Rafa, vamos pensar o seguinte, quando eu digo que as obras são complemento da fé, seria como dizer que o que Cristo fez na cruz foi insuficiente ou não? Ah, João chegou aqui. Boa noite, João. Não consegui entender a meio da pergunta. Eu digo assim, Gabriel, desculpa, é porque eu tive instabilidade na internet aqui, tá? Sem problemas. Nós estamos aqui no texto, João, de Tiago, capítulo 2, versículo 24.
E a Ok. gente está falando aqui que Paulo falou lá em Romanos que ninguém é justificado pelas obras, e sim pela fé. Aí vem Tiago no capítulo 2, versículo 24, e diz que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. E ao olhar para isso, aparentemente parece uma contradição, né? Só que nós temos que lembrar de um princípio de que versículos difíceis na Bíblia, eles são explicados com versículos mais fáceis. Nós não podemos olhar apenas para um texto e tentar entender através de um único texto o que a Bíblia quer dizer, porque a Bíblia está recheada de textos sobre o mesmo tema. Então, quando você olha para o contexto aqui de Tiago capítulo 2, ele vai estar falando, a partir do versículo 14, que alguns estavam afirmando ter fé, mas isso não se demonstrava na prática. Perceba que no versículo 14 ele vai dizer assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ele está perguntando o que vale uma pessoa dizer que tem fé, mas quando chega na prática essa fé não é exercida. Será que essa fé realmente é válida para Deus? Aí ele chega à conclusão no versículo 17 que também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha só. Para ajudar a gente a compreender isso, eu queria que vocês agora abrissem em Efésios no capítulo 2. O mesmo Paulo que falou que não somos justificados pelas obras, agora no capítulo 2 ele vai clarear mais a nossa mente. Procurem aí, por favor, Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 8. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não entenderem, pode pedir para eu repetir, tá bom? Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios está antes de Tiago, tá? Então vocês vão voltando aí, mas também é Novo Testamento. Eu vou pedir para a Laura ler o versículo 8 até o 10, por gentileza. 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Olha só, então muitas vezes as pessoas elas olham apenas para o versículo 8 e dizem assim, você é salvo pela graça. E realmente isso está correto. O que Tiago quis dizer então? Quando nós olhamos para esses três textos, e poderíamos olhar para muitos outros, mas eu acho que esses três já vão nos ajudar a entender o assunto. A graça ela funciona da seguinte maneira: você só pode entrar no céu se Cristo pagar o preço que você deveria pagar. Qual é o preço que nós deveríamos pagar? A morte, porque nós pecamos e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós já vimos isso. Para que nós não morramos, Cristo vem e se nós o aceitarmos, ele diz, não, eu morri no seu lugar, então você tem direito à vida. Isso ficou claro, eu acho, nos estudos passados. Só que aqui Paulo ele deixa claro que nós fomos criados não para praticarmos más obras, mas no verso 10 ele diz que nós fomos criados para praticar boas obras. Então, para nós resolvermos essa confusão, digamos assim, nós temos que entender que há apenas um modelo, certo? Um tipo de fé genuína, digamos assim. Só existe uma fé verdadeira, a Bíblia vai dizer isso. Só há uma fé, não existem duas, não existem dois tipos. E a única fé verdadeira, ela é composta por boas obras. Não que se você pratica boas obras, significa que você vai acrescentar a sua salvação. Mas a fé que eu proclamo ter, né? Quando eu digo assim, eu creio em Jesus, ela tem que se traduzir em boas obras. Então, eu não sou salvo porque pratico boas obras.
Mas porque eu sou salvo, eu pratico boas obras, se é que vocês me entendem. É como se fosse ali, né, é um perfume da graça. Quando você usa o perfume da graça de Cristo, automaticamente você se traduz em boas obras. Então, quando nós olhamos para esses textos, nós temos que entender o seguinte: há dois extremos. Um extremo é eu acreditar que a graça me basta e eu posso viver a vida que eu quiser. Isso não faz sentido, porque se Cristo veio nos libertar do pecado, por que que nós devemos continuar amando o pecado e não querer sair dele? Isso é um extremo. O outro extremo é eu achar que por eu ser bom, por eu praticar alguma coisa boa aqui ou ali, eu sou melhor do que fulano, né? E aí, às vezes, eu julgo as pessoas porque eu me sinto uma pessoa mais santificada perante Deus. E esse é um outro extremo. O que Cristo quer nos dizer essa noite aqui, através de sua palavra, é que se você proclama ter fé nele, você tem que praticar boas obras. Inclusive, vai ter novos textos aqui que, ao a gente passar por eles, vocês vão entendendo cada vez melhor. Se não entenderem, vocês falam e a gente esclarece melhor, tá? Então, vamos entender aqui agora as três fases da salvação. Porque quando nós olhamos para a cruz, muitas pessoas acham que a salvação terminou ali. Mas nós vimos nos estudos passados que depois que Cristo morre e vai para o céu, ele inicia a fase do juízo. Então, nós temos que entender que quando Cristo ele morre na cruz, lá no passado, ali ele estava nos libertando da penalidade ou da culpa do pecado. Ah, Gabriel, o que isso significa, ser liberto da culpa? Significa que aquela morte que eu deveria morrer, Cristo morre por mim, eu não preciso mais passar pela morte eterna. Culpa. Essa é a primeira fase da salvação. Porém, quando você aceita Cristo, quando você se batiza, quando você declara para as pessoas que agora você é um cristão, ele passa a efetuar agora a segunda fase da salvação, que é aquela que nós chamamos de santificação. É o momento, é a fase da minha vida em que agora eu procuro cada vez mais me tornar santo. E é aquele momento em que Cristo agora ele nos liberta do poder do pecado. Antes eu vivia uma vida deliberada. O pecado dominava sobre mim. Eu fazia o que a minha natureza carnal pedia. Eu era escravo dos seus desejos. Só que agora Cristo vem e, através de sua graça, ele diz assim: olha, você não precisa mais viver escravo dos seus desejos pecaminosos. Porque agora eu vou te dar poder para você vencer esses desejos e se tornar uma nova criatura. Essa é a segunda fase. A fase em que Cristo nos liberta do poder. Então, primeira fase é justificação. Ele nos liberta da culpa do pecado. Segunda fase, santificação. Quando Cristo agora ele nos liberta do poder do pecado. E aí, até que tudo isso passe, depois vai chegar a terceira fase na volta de Jesus. Como nós estudamos, Jesus vai colocar um fim no pecado, vai nos dar um corpo novo, um corpo incorruptível. Essa fase a gente chama de glorificação. É a terceira fase, quando Cristo nos libertará da presença do pecado para sempre. Então, justificação, santificação, glorificação. Cristo me liberta da culpa, Cristo me liberta do poder, e depois Cristo vai me libertar da presença do pecado. Dá para entender mais ou menos? Ficou claro isso? Mandem um sim no chat se tiverem, se ficou claro, se não, vocês mandem suas dúvidas, tá bom? Eu fui dar uma pesquisada, porque quando nós falamos de santificação, automaticamente a palavra que vem à nossa mente é a palavra santo. E pelo menos eu que cresci, né, como católico, eu sempre tive uma ideia da palavra, do que era a palavra santo, de uma pessoa que não pecava, uma pessoa perfeita. Inclusive, nós temos os nossos costumes, e quando uma pessoa, por exemplo, diz que é cristã ou parou de fazer alguma coisa que fazia antes, as pessoas olham para ela e dizem assim: olha, você só quer ser santo. Olha, tá vendo fulano ali? Só quer ser santo. Né? Simbolizando que essa pessoa agora ela não peca mais, ela quer ser perfeita.
Mas quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar muitos textos em que usa essa palavra santo. Só que nós não podemos ir com os nossos preconceitos e tentar entender o texto bíblico. Nós temos que entender a forma que a Bíblia, né, pensa. O que a Bíblia quer dizer quando ela chama alguém de santo? Aí eu fui no dicionário, no Primeirão, eu encontrei alguns significados que estão de acordo com o que a Bíblia apresenta. Um deles eu encontrei assim, botei lá a etimologia da palavra santo, aí, significado número 1, relativo ao culto religioso, sacro, sagrado, que seria diferente de pagão, de profano. Ou seja, o primeiro significado do dicionário é que a palavra santo, uma pessoa ou uma coisa santificada, ela é sagrada, ela é sacra, certo? Segundo significado, que vive segundo a lei de Deus ou segundo preceitos religiosos. Então, uma pessoa santa seria uma pessoa que vive na igreja, uma pessoa que obedece a Deus, que se procura ali obedecer os preceitos da igreja. Esse é um outro significado. Mas tem um terceiro significado, que esse significado é exatamente o que a Bíblia quer dizer quando ela se refere ao santo. Esse significado se diz que, assim, terceiro significado aqui, dedicado a Deus. Dedicado a Deus, separado para Deus. A palavra santo nada mais quer dizer do que dedicado, separado. Algo não comum, algo especial, algo ou alguém, nesse caso. Por exemplo, deixa eu usar algumas ilustrações aqui para vocês. Nós já vamos ver isso no texto, certo? Mas deixa eu pegar algum objeto aqui. Deixa eu ver. Qualquer coisa, uma caneta. Uma caneta. Nós temos várias canetas desse modelo no mundo. Mas quando a Bíblia ela fala que essa caneta aqui é santa, é como se ela tivesse pego essa caneta de um monte de outras canetas iguais a essa e separado para um fim específico. Por exemplo, essa caneta seria usada pela secretária da igreja. Essa aqui seria uma caneta santa de acordo com a Bíblia. Uma caneta em que ela agora é especial, ela tem uma função especial, uma função não comum, porque todas as outras canetas são usadas de qualquer jeito. Essa caneta não. Essa caneta ela foi separada de um local para atender a um fim específico. Vamos ver isso em verso Filipenses capítulo 1, Novo Testamento também. Olha como o apóstolo Paulo saudava as igrejas. Vejam em suas Bíblias, Filipenses capítulo 1. Versículo 1 também. Ok. Leosmar, por favor. Filipenses 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com seus episcopos e diáconos. E diáconos. Aí ele vai no verso 2 e diz, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Ele está saudando aqui a igreja, né, dos filipenses. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para quando ele diz assim, eu, Paulo e Timóteo, estamos escrevendo, né, nós somos servos de Cristo, mas nós estamos escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos. Olha como Paulo trata a sua igreja. Ele diz assim, a todos os santos eu escrevo. Então, se nós entendêssemos que santo é uma palavra que denota impecabilidade, é como se Paulo estivesse falando a pessoas perfeitas, pessoas não pecadoras. Mas quando nós vamos olhar o conteúdo da carta de Filipenses, nós percebemos que eles tinham vários problemas de pessoas que pecam. Isso aqui prova o quê? Que quando a Bíblia fala a respeito de santo,
isso não significa apenas aquele santo que se refere a Deus, perfeito, imaculado, sagrado, mas também a pessoas ou coisas dedicadas a Deus. Então, quando Paulo ele diz que os filipenses eram santos, não significava que eles eram impecaminosos. Eles continuavam sendo pecadores, mas agora eles tinham sido alcançados pela graça de Cristo, e isso os tornava santos. Não como os outros, os outros irmãos, né, do mundo, os outros humanos, melhor. Mas agora eles foram separados do mundo para um fim específico. Então, quando a Bíblia fala santo, e nós estamos falando de santificação aqui, ela não se refere a seres impecáveis, mas a nós, certo? Ok? Então, nós podemos dizer assim que quando nós nos convertemos ao Evangelho e buscamos seguir a Cristo, nós nos tornamos santos, porque agora Cristo está operando em nós a sua graça e nós estamos cada vez mais nos separando da vida que nós tínhamos. Eu queria frisar isso, porque nós precisamos entender que a Bíblia ela trata de uma forma muito séria a questão da santificação. Muitas pessoas, como eu falei antes, elas acreditam que o que Jesus fez na cruz é suficiente para que elas vivam a vida que elas querem ter, sem submissão a Deus, sem obediência a Deus, né? E depois, ainda assim, elas consigam alcançar a salvação. Mas a Bíblia ela não apresenta essa doutrina. Quando nós olhamos, por exemplo, um pouco na frente, no livro de Hebreus, você vai ter Filipenses, Colossenses, vai ter Timóteo, aí eu acho que depois tem Hebreus. Aí tem Timóteo, Tito, tem um bocado ainda de livros, Filemon e depois Hebreus. Hebreus no capítulo 12, o mesmo Paulo que estava falando nos versos anteriores, agora ele vai falar um pouco sobre essa santificação. Ele vai dizer o seguinte, ó, capítulo 12, versículo 14. Muito bem. Hebreus no capítulo 12, versículo 14. A minha Bíblia vai dizer o seguinte aqui, ó. Segui a paz com todos e a santificação. Olha só, a gente está falando aqui de santificação, que é a segunda fase da salvação. E ele está dizendo, olha, sigam a paz, mas também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um verso curto, mas que nos traz muitas informações. Paulo aqui está dizendo que para que eu veja ao Senhor no futuro, eu preciso passar por essa fase da santificação. Por isso que era a segunda fase, e não existe uma fase menos ou mais importante do que outra. A fase da justificação ela foi essencial, porque sem o pagamento pelos nossos pecados, nós estávamos condenados eternamente à morte. Porém, a fase da santificação ela também é essencial, porque Cristo ele precisa trabalhar em nós para que cada vez mais nós larguemos as coisas que são do mundo, as paixões antigas, as paixões carnais, e passemos a dar lugar, né, às coisas do céu. Porque seria incoerente, e agora a gente já trazendo aqui para termos práticos, seria incoerente eu ser um cristão, agora acabei de me batizar, e vamos supor que eu batia na minha esposa, né? E aí eu me converto a Cristo, eu aceito o Evangelho de Cristo, eu vou à igreja, eu canto louvores, todos sabem que eu sou um cristão, mas eu continuo batendo na minha esposa e isso não me gera nenhum desconforto, nenhum arrependimento. Se eu creio que só pelo fato de eu afirmar crer em Jesus, isso é suficiente para minha salvação, eu teria problemas com isso. Porque 100% dos cristãos vão dizer que depois que você se converte, você não pode, em hipótese alguma, continuar batendo na esposa. Você já não pode antes, imagina depois de ser cristão. Vocês estão entendendo que a gente entra em um problema? Então, o cristão, quando ele afirma assim, estou indo para o céu, um lugar de paz,
um lugar onde eu serei 100% submisso a Deus, um lugar onde haverá uma harmonia tremenda entre os irmãos, não haverá nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de mentira, não haverá nenhum tipo de violência. Quando eu afirmo isso, seria incoerente eu estar aqui na Terra afirmando ser um cristão e me conformando com esses pecados. Certo? Então é aí que nós entendemos que a fé, ela é essencial para a nossa salvação, só que essa fé, ela tem que obrigatoriamente produzir em nós frutos, porque se não produzir em nós frutos, essa fé não é genuína. E se a fé não é genuína, eu não estou indo no caminho do céu, certo? É aí que Deus vai tratar esse assunto de santidade, como Paulo falou aqui, vocês não vão ver o Senhor se vocês não se santificarem, porque ela é a segunda fase da salvação. E não só foi Paulo que falou isso. O apóstolo Pedro, um pouco à frente aí de Hebreus, na sua primeira carta, no capítulo 1, procurem aí, 1 Pedro, capítulo 1. Chayane, tu tá por aí? Sim, Sim. Por favor, leia o verso 15. Quer dizer, o pessoal ainda não achou, né? 1 Pedro estava um pouco à frente de Hebreus, capítulo 1, versículo 15. Deixa só o pessoal achar. Pode ler, viu? Pode encontrar. Consegui encontrar? Está lá pertinho de Apocalipse, capítulo 1. Quer dizer, a primeira carta de Pedro, né? Capítulo 1. é 1 Pedro. 1, 15. Ah, então achei. Ok. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí no versículo 16 ele diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E aí, olha só, agora não é mais Paulo, agora é Pedro falando a mesma coisa que Paulo estava falando. Se vocês não se procurarem ser santo assim como Deus é, né, vocês terão sérios problemas, porque vocês estão afirmando ir para um lugar onde haverá santidade, onde não haverá pecado de nenhuma espécie, mas vocês não estão procurando ser santos hoje. Essa mudança ela não acontece repentinamente na volta de Jesus. O caráter tem que ser moldado aqui na Terra, né? Porque seria muito incoerente eu passar uma vida vivendo uma vida deliberada aqui, 80 anos, por exemplo, dizer que aceito Jesus por palavras e quando chegar no céu eu querer que meus gostos mudem. Isso não vai acontecer. O indivíduo que ele gosta de drogas aqui na Terra, ele vai querer drogas no céu. O indivíduo que bate na mulher aqui na Terra, ele vai querer continuar batendo na mulher no céu. O que mente é a mesma coisa. O que rouba, a mesma coisa. Então, enquanto nós não buscarmos nos libertar do pecado aqui na Terra, nós não estaremos preparados para o céu. Ah, Gabriel, então você está dizendo que só vai para o céu quem for perfeito, né? Não, não é bem assim. Deus precisa ver, e é isso que é santificação, Deus precisa ver o nosso esforço. Deus precisa ver que nós sentimos ódio, repulsa pelo pecado. Que nós não estamos conformados, que se Deus odeia o pecado, nós também odiamos. É isso que Deus quer ver em nós. Então, só para a gente fechar essa parte, o papel da santificação ele é essencial. E aquela doutrina que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, ela não é verdadeira, porque eu preciso me santificar hoje, eu preciso abandonar o pecado hoje, eu preciso buscar a Jesus hoje. Só que o que eu fiz hoje não serve para amanhã. Então amanhã eu preciso, de novo, buscar a Jesus, ler a Bíblia, orar, eu preciso me ajoelhar, pedir perdão pelos meus pecados, porque a salvação de hoje ela não serve para amanhã.
né? Então, essa ideia de salvo hoje, salvo para sempre não existe. Ela deve ocorrer diariamente. Mas talvez você seja como eu, que muitas vezes tentou fazer aquilo que é correto, mas a gente só sabe fazer o que é errado. Porque nós já vimos, né, que desde quando Eva pecou, se instaurou em nossos corações algo chamado natureza carnal, natureza pecaminosa, onde todos os nossos desejos, eles são direcionados para aquilo que é ruim, para aquilo que não presta. Então, você agora, nesse ponto do estudo, você pergunta, Gabriel, como que é possível humanos como somos, pecadores como nós somos, começarmos agora a nos convertermos de tal forma que agora vamos praticar as obras do céu e não as da nossa natureza pecaminosa? Aí Jesus, quando ele esteve aqui, ele deu uma dica, que a gente até fala regra de ouro, né? Jesus, ele diz, olha, tem um jeito sim para vocês. Isso está registrado lá em João, no capítulo 15. Acompanhe comigo lá. Se você tiver querendo dormir, aí já são 8h43, joga uma aguinha no rosto, levanta, dá um pulinho aí, porque o assunto ainda não terminou e é importante, viu, isso aqui. O estudo do domingo é melhor porque normalmente a gente dormiu mais, né? A gente acorda, né, renovado. Meio de semana, assim, a gente está cansado do dia a dia. João capítulo 15, versículos 5, 8 e 14. 5, 8 e 14. João, tá por aí? Então, assim, Por favor. 5, 8 e 14. eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 8. Continuo para qual mesmo? Versículo 8 agora. E depois o 14. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. 14. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai e eu tornei conhecido a vocês. Muito bom. E o versículo 14, ele diz, ó, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Muito bom essa leitura. Aí Jesus aqui, ele está falando em forma de parábola, e a gente sabe que parábola era uma forma que Jesus contava uma história, uma ilustração, para tirar uma lição disso. Aí aqui ele diz, olha, vocês querem produzir frutos, vocês querem produzir obras dignas de arrependimento, obras do céu, obras espirituais? Aí ele diz, só tem um jeito. No versículo 5 ele disse, eu sou a videira. E para vocês produzirem frutos, vocês precisam estarem conectados a essa videira. E no versículo ele diz, olha, porque sem mim, vocês não conseguem fazer absolutamente nada. Isso é muito interessante. Porque a vontade de Cristo aqui, que nós lemos, ela é ilustrada, dizendo que ele quer que nós possamos dar muitos frutos para o reino de Deus. Mas isso só será possível se nós estivermos conectados a ele. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que nós só podemos produzir frutos se nós estivermos conectados a Cristo. Não há outra forma. Porque, como eu falei a vocês, nós temos essa tendência carnal de querer só aquilo que é errado, só aquilo que é ruim. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, nós olhamos para tudo que ele fez por nós, nós olhamos para o sacrifício na cruz, nós olhamos para a ressurreição, nós olhamos para o juízo que ele está executando em nosso favor, sendo advogado e juiz ao mesmo tempo. E isso nos constrange. A gente pensa, nossa, como que um Deus tão grande, um Deus perfeito, que não sentia a ausência de nada, pôde vir à Terra para morrer por um pecador miserável como eu? Isso nos constrange, a gente se sente envergonhado perante Deus. Aí a gente começa a procurar cada vez mais a Deus, porque a gente só encontrou esperança nele. Esperança de vida eterna só em Jesus. Esperança de ir para o céu, de se rever os amigos, de rever os familiares, só em Jesus. Aí você começa a buscá-lo. Aí você busca estudando a Bíblia,
orando, entregando os seus problemas, confiando em suas promessas, pedindo perdão pelos seus pecados. Aí daqui a pouco você começa a praticar as obras que Cristo pratica. Porque Cristo vai dizer, eu abomino isso, eu não gosto disso, isso aqui é pecado, você tem que se afastar disso. E por você amar tanto a Cristo, aí você começa a se afastar. Isso é santificação. Porém, ela só vai ocorrer se você estiver ligado a Cristo. Porque, assim, você pode até ver um ateu, uma pessoa, né, que não professa nenhuma fé e não viva uma fé, praticar boas obras, ela pode. Mas obras, como Cristo promete, isso é impossível, só se nós estivermos conectados a Cristo. E aí, quando você vai para 2 Coríntios, no capítulo 3, avancem um pouco aí na Bíblia de vocês, o apóstolo Paulo, ele vai clarear mais esse assunto, mostrando como que acontece essa transformação. 2 Coríntios, capítulo 3. Não se preocupem que eu vou tentar terminar às 9 no máximo, tá? Se eu passar vai ser pouca coisa. Aí, 2 Coríntios, capítulo 3, vou esperar vocês acharem, nós vamos ler o versículo 18. Eu acho que só o 18 mesmo. Ok. Capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer o seguinte, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, nós, contemplando a glória do Senhor como por um espelho. Aí ele diz agora, somos transformados. Por isso que o título desse estudo é transformação. Aí ele diz, olha, vocês não são transformados de uma só vez, vocês são transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É um texto um pouco difícil aqui de entender por conta da linguagem. Talvez se você pegar uma linguagem de hoje, né, seja mais fácil de entender. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, na sua experiência cristã, quando você contempla tudo o que Jesus fez por você, é como um espelho. Você vai olhando para Jesus e vendo o seu reflexo e você se sente um pecador. Você vai vendo os seus defeitos, assim como a gente quando olha para um espelho, né, e a gente vê lá os defeitos da nossa face. Aí você olha para Jesus e você vai sendo constrangido, sendo transformado. Mas só que ele diz aqui, você não é transformado de uma vez. Por isso que o processo de santificação dura uma vida. Porque é todos os dias, você precisa mudar, você precisa se transformar de glória em glória, ele diz. Então, essa ideia de que alguém pode afirmar assim, eu alcancei um padrão de perfeição onde não tenho mais para onde evoluir. Isso não existe, segundo a Bíblia. Isso não existe. Até chegarmos na glorificação, nós precisaremos avançar. Inclusive, no céu, nós iremos avançar na educação, no conhecimento, de glória em glória. Então, Deus não está preocupado com a velocidade em que você muda. Tem pessoas que entram na igreja e os outros irmãos começam a cobrar dela, né, uma mudança repentina, só que cada um de nós temos uma história diferente. Eu tenho uma história, eu tenho alguns hábitos, uns costumes que são diferentes dos de vocês. Então não dá para olhar para mim, olhar para vocês e querer a mesma coisa, porque cada um de nós temos uma criação diferente, uma educação, uma genética diferente, certo? Mas Cristo olha para nós não procurando que nós mudemos do dia para a noite. Ele procura sinceridade no nosso coração. Então, quando ele olha para nós, ele precisa ver alguém querendo fazer o melhor para Deus. Isso é santificação. É eu, mesmo sendo pecador, dar o meu melhor para Deus, buscar a Deus, pedir perdão pelos meus pecados, dizer assim, Senhor, eu não tenho força para abandonar esse pecado que eu estou praticando, mas eu confio que o Senhor vai me ajudando. E talvez você não consiga de primeira, nem de segunda, nem de terceira, mas com Cristo te ajudando e o seu esforço,
Daqui a pouco você se liberta desse pecado e você nem tem vontade mais de praticá-lo. É assim que Deus vai trabalhando em nossos corações, certo? Então, a santificação é um processo que dura a vida toda. E aqui o texto foi claro, de glória em glória, nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus. Mas Jesus, ele não trabalha sozinho, ele também tem Deus Espírito Santo atuando em nossos corações. Por isso que quando a gente vai iniciar o estudo ou finalizar, a gente ora pedindo o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Sem a tua intervenção, nós não vamos entender nada. E para ilustrar essa batalha que acontece entre a natureza carnal, que a gente já vem de fábrica, e a espiritual que é colocada em nós, o apóstolo Paulo, agora em Gálatas, um pouquinho à frente aí, vocês estão em Coríntios, Gálatas, capítulo 5, peraí que eu me atrapalhei aqui. Gálatas, no capítulo 5, vai ter aqui praticamente um capítulo inteiro falando sobre essa questão das obras, da natureza carnal e da natureza espiritual. Acompanhe comigo a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler agora o versículo 16 e 17, e depois a gente vai lendo os outros. Mais uma vez eu repito, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem contribuir. Se quiserem contribuir também, podem contribuir, tá? Todos nós estamos aqui para aprender. Muito bem, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Rafa, lê para a gente, por favor. Será aqui que eu peguei aqui, mas peraí. Sem pressa. Fica depois que livro? Gálatas fica... Você estava em Coríntios, aí depois de Coríntios vai ter Filipenses, aí vai ter Efésios. Qualquer que você olhe no índice. Achei, Gálatas. Pronto, capítulo 5, versículo 16 e 17, por enquanto. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Olha que texto. Vamos parar por aqui, porque tem muita informação no capítulo 5 e a gente vai por partes. Mas olha como ele abre esse bloco aqui, falando de Paulo. Ele diz, olha, vocês têm que entender o seguinte, há uma guerra dentro de vocês agora que vocês aceitaram o evangelho. Porque na vida cristã funciona da seguinte maneira. Antes de você aceitar a mensagem da Bíblia, ou quando você não conhecia, ou você não tinha dado ouvidos, você só tem uma natureza dentro de você trabalhando. Tudo o que você quer fazer para satisfazer as paixões, a natureza carnal. Mas depois que você aprende sobre Cristo e aceita a mensagem de Cristo, aí o Espírito Santo vai e começa a trabalhar no seu coração, e é isso que Paulo chama aqui de espírito, é a natureza espiritual. Aí tem a natureza espiritual e a natureza carnal agora dentro de você. E ele chama isso de guerra. São opostos entre si. Porque a carne milita contra o espírito, ou seja, a carne está guerreando contra o espírito. E o espírito contra a carne. A pergunta é, quem é que vai vencer? E se você for parar para observar, se você não buscar a Cristo, sempre a natureza carnal vai vencer. Porque nós já viemos com esse código, né? Essa codificação de fábrica de tudo que nós gostamos é aquilo que não presta. Nós sabemos que a alimentação saudável é melhor para nós. Nós sabemos que comer uma fruta é melhor, um vegetal é melhor, produzir ali a nossa comida de forma mais natural possível é o melhor para nós. Mas quem não gosta de um açúcar, né, de uma gordura, de uma pizza, de um hambúrguer, sabe, de um doce, de um pudim, a gente sabe que isso é ruim. A gente tem convicção disso, a ciência diz isso, mas você só quer isso. Porque
A nossa natureza pede isso. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Agora, Paulo diz aqui, olha, você, depois que se converteu, depois que você entendeu o plano de Deus para você, agora você tem uma natureza espiritual. E a pergunta é, quem é que vai vencer? Aí ele vai no verso 19, agora ele diz o seguinte, ó. Ele vai ilustrar agora, dizer, né, melhor, quem são as obras da carne. Aí ele vai dizer, olha, versículo 19 ao 21, acompanha aí. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí ele começa a citar prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ah, é porque Deus é ruim? Não. É porque essas pessoas que praticam essas coisas, elas não estão deixando o Cristo trabalhar no coração para que elas sejam libertas. Então, por isso que aqui Paulo diz que elas não vão para o céu. Porque a obra de santificação é a segunda fase da salvação e ela é essencial na vida do cristão. Mas isso não é um fardo que nós devemos carregar, né? Você não pode olhar para a vida do cristão e dizer assim, nossa, coitado do cristão, está tentando ser melhor a cada dia, coitadinho. Não, é um prazer, porque quando o Espírito trabalha na nossa vida, ele batalha contra a carne, nós começamos a sentir prazer nas coisas de Deus. Então, se eu mentia, agora eu sinto prazer na verdade. Se eu batia na minha esposa, agora eu gosto de amá-la cada vez mais e tratá-la bem. Se eu só causava discórdia no meu grupo de amigos, agora não, agora eu sou aquele que vou unir, eu vou ser aquele pacificador. E você vai começar a se sentir bem nisso. Né? E aí é onde você vai ter as histórias das pessoas hoje que largaram a bebida, largaram o cigarro, largaram as drogas, porque elas entenderam que não precisam mais dessas coisas para se sentirem felizes. A palavra de Deus é suficiente. Agora, no versículo 22 até o 25, eu queria chamar a atenção de vocês, porque agora ele fala sobre os frutos do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito. Versículo 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só, esses nove atributos aqui. Domínio próprio, amor, alegria, paz. Tudo isso o Espírito Santo quer colocar no meio do seu coração. Só que não é uma obra nossa, repito. É uma obra de Cristo, do Espírito Santo, que acontece diariamente no nosso coração. E aí ele finaliza dizendo o seguinte, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, ou seja, aqueles que são realmente convertidos, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ele diz, no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí onde ele fala, olha, não adianta você ter uma fé de boca, você tem que estar conectado à videira, certo? Tem uma pergunta aqui, ó, o que seria esse domínio próprio? Domínio próprio pode se aplicar a tudo, Rafa. Por exemplo, na área da alimentação que a gente já estava falando. É você saber que você está cheio e você dizer assim, não, eu escolho parar. Isso aqui está muito gostoso, mas eu sei que eu já estou satisfeito. É você querer comprar algo que você não pode financeiramente e você dizer assim, não, eu tenho que ser pé no chão, eu não posso me comprometer com essa dívida, então eu vou segurar e vou esperar para o futuro. Tá entendendo? E se aplica a todas as áreas da vida. É você querer quebrar o outro no meio. Mas aí você diz, não, isso aqui não vem de Deus. Esse sentimento de raiva não vem de Deus. Aí você entrega para Deus e você, né, não xinga, não bate, não agride. Isso é domínio próprio. Né? Isso se aplica a qualquer área da nossa vida. É você estar dominando sobre si e não o pecado dominando sobre você. Porque, não sei se vocês pararam para observar, mas pelo menos a minha experiência com o pecado é essa. Ele meio que ludibria a minha mente a ponto de eu nem mais escolher. Né? Então,
Vamos dar um exemplo da alimentação de novo, que eu gosto muito. Você está tão apaixonado por o açúcar que você nem consegue mais parar de comer. Você fica buscando, né, um chocolate, você fica buscando. Tem que ter alguma coisa. Você vai cruzar a cidade, mas você vai comprar uma coisa porque você está viciado naquilo. Isso é falta de domínio próprio. Isso não vem de Deus, certo? E aí ele finaliza, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o Espírito que causa essa mudança em nós. Então, quanto mais comunhão com Cristo, mais obras do reino. Quanto menos comunhão com Cristo, mais obras da carne. Certo? A gente já está entrando na fase final aqui, tá? Então, como eu falei a vocês das duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. E quando eu estava recebendo esse estudo bíblico aqui, quem me passou falou uma coisa bem interessante e disse assim, olha, imagine dois leões. Dois leões. Eles estão separados, mas daqui a pouco eles vão brigar. E você tem o dever de prepará-los. Aí você alimenta muito um e alimenta menos o outro. Quando eles forem brigar, quem sairá vencedor? Aí a resposta óbvia é aquele que foi melhor alimentado. E ele disse assim, olha, a mesma coisa é na vida espiritual. Quando você alimenta muito a natureza carnal e não quer saber de Jesus, quem vai vencer? A natureza carnal. Mas o contrário também é válido. Quando você começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a buscar a Jesus, ao invés de você gastar seu tempo com bobagem, você não vai ler um livro da Bíblia, vai aplicar na sua vida, vai entregar os seus problemas a Jesus, vai falar dele para outras pessoas. Isso é alimentar a natureza espiritual. Quando a tentação vem, aí Cristo vai te dar força, porque você fez o seu dever de casa, e aí você vai sair vencedor. Então, até a volta de Jesus, nós estaremos nessa situação. E na volta de Jesus, ele vai eliminar nossa natureza carnal e ali passaremos até apenas a espiritual. Aí nós não teremos mais as tentações. E mesmo que tivéssemos, nós não cederíamos. Mas nós não vamos querer ceder às tentações e também elas não virão mais. Por isso que nunca mais haverá pecado. Certo? Então, alguns princípios da vida cristã que nós precisamos entender. Oração constante, eu anotei aqui. Outro princípio, estudo da Bíblia diário. Né? A Bíblia ela é um livro que nós até às vezes brincamos de que nós chamamos ela de alimento espiritual. Você não passa nenhum dia sem comer. Você precisa comer a Bíblia todos os dias também. Frequentar a igreja, nós vamos falar sobre igreja também. Talvez você esteja confuso sobre qual igreja frequentar, mas a Bíblia defende sim que você precisa frequentar a igreja. Isso está lá em Hebreus 10, 25. Testemunho, que o testemunho seria a prática daquilo que você aprendeu na Bíblia. Você aprende e pratica. Você ouviu aqui o que Jesus falou, você procura fazer. Você viu como Jesus agiu, você procura agir do mesmo jeito. Isso é importante. Servir ao próximo, né? Que essa é a nossa missão. Abandonar os vícios, pureza, tudo isso é importante para aquele cristão que está procurando a cada dia mais satisfazer a natureza espiritual. Tá bom? Esses princípios, eles são praticados porque o Espírito Santo nos permite fazer isso. Mas nós temos que, e eu vou frisar mais uma vez, que nós temos que entender isso. Só conseguiremos se estivermos conectados à videira. Certo? Então, para a gente concluir, nós precisamos entender que Jesus, ele não morreu na cruz para nos deixar viver uma vida de pecado. Se eu, por exemplo, só tivesse mentido uma vez na minha vida, eu merecia morrer por isso. Aí Jesus vem e morre porque eu menti uma vez. Só que quando eu aceito Jesus, eu digo, não, eu vou continuar mentindo. Não faz sentido. Jesus não morreu para que nós continuássemos vivendo uma vida de pecado. Ele morreu para nós estarmos diariamente sendo libertos dos nossos pecados. Como o texto falou, de glória em glória, sendo moldados à imagem de Cristo. Aí quando você conecta isso que nós estamos conversando aqui com os primeiros estudos que tivemos, aí fica tudo mais claro. Porque Jesus, ele criou o universo, ele criou o planeta Terra, ele criou a nós seres humanos para vivermos uma vida em harmonia, perfeita, feliz. Então, quando ele diz que nós precisamos nos santificar hoje, é como se ele estivesse dizendo assim, você precisa voltar ao meu plano original. Eu não criei você para sofrer, eu não criei você para morrer, para chorar.
Aí, quando você vai buscando a Jesus, ele vai te tirando desse mundo de pecado e vai te colocando num plano original, sem mentira, sem injustiça. Entende? Só que mais uma vez eu repito, esse processo é impossível de realizarmos sozinhos. Mas Cristo, ele nos deu todas as ferramentas necessárias. Ele morreu na cruz e hoje ele tem uma legião de anjos bons nos auxiliando, nos ajudando a vencermos as tentações. O Espírito Santo está disponível para batalhar por nós contra a natureza carnal, para que a gente não precise mais viver escravos dos nossos vícios, dos nossos desejos. Tá certo? Prometi a vocês 9 horas, passei 8 minutos, mas eu espero que tenha ficado claro esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento de perguntar, tá bom? Se não tiverem dúvida, é só colocar um não aí no chat e eu vou saber que vocês estão tranquilos. Eu vou mandar o material complementar também, acho que daqui para quinta-feira. E eu estou devendo a vocês as perguntas do estudo 7 e as de hoje, nesse caso, tá? Semana passada foi um pouco conturbado, eu não tive tempo para fazer, mas essa semana eu vou enviar os 2 questionários, tá certo? Então, que vocês fiquem com Deus, nós vamos finalizar agora com uma oração. E pedindo mais uma vez que o Espírito Santo nos ajude a fixar isso aqui na nossa mente, né? Porque a gente fala aqui, mas quem vai fixar esses ensinamentos em nossa mente e nos ajudar a praticá-los é o Espírito Santo, tá bom? Então, convido você a uma última vez aqui fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse estudo. Tínhamos muitos outros versos para estudar. Infelizmente, por conta do tempo, isso não será possível, mas que esses versos que nós estudamos, eles possam ser relembrados por nós, que o Espírito Santo possa colocar em nossa mente diariamente o desejo de te servir, o desejo de se santificar cada vez mais, o desejo de fazer a tua vontade. Mas entendemos também, Senhor, que isso não será possível enquanto nós estamos longe de Cristo. Por isso, nós precisamos buscar a Cristo diariamente, nós precisamos orar mais, nós precisamos estudar mais a Bíblia, nós precisamos pedir mais perdão pelos nossos pecados, pois eles são muitos. E aí, pouco a pouco, o Senhor vai trabalhando em nossos corações e vai nos moldando a imagem de Cristo. Nos despede em paz nesse momento, nos dê uma boa noite de repouso e que amanhã possamos estar prontos para mais um dia de vitórias. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Boa noite para vocês. Fiquem todos com Deus. E eu queria agora, melhor, que está todo mundo aqui, só ver essa questão se fica melhor para vocês no domingo mesmo ou na terça. Porque eu percebo que na terça tem menos impedimentos, né? Achei melhor na terça. Quem concorda com a terça, aí digita aí terça. Quem concorda que acha melhor domingo, digita domingo aí, só para eu saber, tá bom? Pronto. Qualquer dia tá bom, né, Rafa? Tudo bem. Porque o domingo, às vezes, eu tava falando, né, às vezes você vai ter uma viagem marcada, sempre é no domingo, vai visitar um familiar, é no domingo, e aí na terça-feira eu tô percebendo que fica mais tranquilo. Então, imagino que a gente pode marcar o próximo estudo para terça-feira, não é isso? Ok. Então, terça-feira, o mesmo horário, 8 horas, estaremos aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.